Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do HSAF, né? O HSI Ativos Financeiros, né? Fundo imobiliário aí de papel, que é o pessoal chama. Embora ele tenha uma posição também importante em fundos imobiliários, que logicamente a gente vai ver, vai dar aquela espiada em quais fundos imobiliários o gestor profissional está comprando. Vamos utilizar o relatório gerencial mais atualizado. Então, primeiro vamos para a parte informacional aqui. Se você ainda não conhece o ticker na bolsa, é o HSFA 11, né, um fundo gerido ali pela HSI, administradora PRL Trust, tá? Taxa de administração 1% sobre o valor de mercado do fundo, né, o que na minha visão dá um alinhamento bacana do gestor, porque se você comprou a cota e está sofrendo porque a cota caiu no mercado, o gestor também vai sofrer, né, e vai pagar menos, então sim, tem um skin the game ali, tem um alinhamento. Taxa de performance 20% sobre o QCD ao benchmarking, sendo, né, maior que foi entre 4% ou 110% do CDI, né? Esse benchmark um pouco diferente, né, dos demais, se explica mais ou menos pela época que o fundo veio ao mercado, né, que a taxa de juros chegou a 2, então, né, essa taxa demasiadamente baixa durante um determinado período, em função da pandemia, enfim, não vou resgatar a história toda aqui nesse momento, mas só para explicar ali, né, às vezes você não entende, pô, 4%, de onde ele tirou isso? Foi porque, né, o CDI chegou a bater muito baixo e talvez isso, né, não remuneraria adequadamente o gestor na visão da HSI, tá? Então vamos agora para o que interessa, né, para aquelas informações gerais, a gente já vê um desconto bom ali em relação ao patrimônio líquido, né? Valor de mercado pouco mais de 208 milhões e valor patrimonial quase 230 milhões, né? O que dá ali aproximadamente, tá? 91% do PL. O fundo distribuiu 80 centavos por cota, né? No mês. O número de cotistas passou um pouco mais de 10 mil, ainda é um fundo pequeno, né? Relativamente pequeno, lógico, é, tanto em relação ao patrimônio, mas principalmente em relação ao número de cotistas, tá? O gestor faz algum comentário macro aqui, mas agora, né, a gente passa de fato ali para as idiosincrasias do fundo, né? Então, o fundo contratou formador de mercado, né, para poder aumentar a liquidez e tentar aumentar justamente o que eu falei aqui, né, que é o número de cotistas, né, dar mais liquidez ao mercado, permitir que ele seja um fundo, né, mais conhecido no final do dia, tá certo? Então, esses 80 centavos aqui representam um yield mensal ali de 0,97, o que vai dar ali um yield anual, né, anualizado de 12,25% ao ano. Lembrando, claro, não custa, se você está chegando agora, que os fundos imobiliários possuem isenção de imposto de renda para investidores de pessoa física. Tem algumas outras pequenas regras, mas enfim, quase 99% dos fundos mais conhecidos, né, logicamente, eles atendem essa regra, tá? Então o gestor ele já dá um guidance aqui, que o resultado, né, por cota ali vai ser distribuído entre 70 e 80 centavos, tá? Agora a gente passa aqui para o resultado, a gente vê que ele tem uma reserva acumulada, né, de 0,34. Essa reserva, deixa eu até aumentar aqui, essa reserva pode ser importante para a gente passar esse período de inflação baixa, né? Embora a inflação baixa seja ótima para a gente como consumidor, e até como, né, bom para o país e tal, mas, né, os fundos de CRI, ele detém uma boa parcela da sua rentabilidade, né? Vai variar também de acordo com os índices de inflação. Um outro fato também importante é que não teve ganho de capital nesse mês, tá, pessoal? Agora a gente chega aqui para o histórico, né, de distribuição ali de rendimentos. Então, o fundo vinha distribuído um pouco mais, né? Depois a inflação começou a impactar, né? Todos os ativos do fundo estão adimplentes, não foi caso de inadimplência, e sim o caso da inflação ter vindo baixa mesmo, e, enfim, número de dias úteis também no CDI principalmente impacta mais, mas teve um aumento ali em relação aos últimos dois, né? Em outubro conseguindo distribuir 80, no acumulado distribuiu R$ 10,50, né? E tem mantido um dividend yield anualizado ali bastante alto, né? Mais de 11, 12% é um bom dividend yield, já considerando que a Selic, né, não vai ficar nesse valor atual por muito tempo, tá? E a projeção deles vai até novembro só, nem até dezembro eles fizeram, mas
próximo mês ali vai ser pago entre 70 e 80 centavos por cota, estimativamente, tá? Como a gente já falou, né, 10.085 cotistas em outubro contrataram o formador de mercado para tentar impulsionar isso aqui. Em relação ao retorno acumulado aqui desde o início do fundo, o fundo, deixa eu diminuir um pouco aqui, em relação ao IFIX, né, o fundo desempenhou melhor, tanto a cota patrimonial quanto a de mercado, se a gente, né, levar em consideração ali ao CDI, é que ele tem perdido levemente ali, praticamente empatando com o CDI, considerando os dividendos distribuídos, tá? Logicamente. Então aqui a gente chega numa outra parte bem bacana que a maioria, né, acho que tem trazido, né, que é a tabela de sensibilidade, que nesse caso aqui é em relação só aos CRIs, né, que estão atrelados ao IPCA. Nessa data que eu estou gravando para vocês, a cota ali tem ficado ali entre 83 e 82 reais. Então, se você comprasse a cota nesse preço, você estaria levando, né, dessa parcela atrelada ao IPCA da carteira, que a gente já vai ver como vai ser essa divisão, o equivalente ali ao IPCA pagando mais 9,5%, 9,3% ao ano, né? Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda. E agora a gente chega aqui na alocação por classe, né? Começa a ter uma visão mais geral do fundo. 70,4%, né, está em CRIs atrelados ao IPCA, 11% em CRIs atrelados ao CDI, né, portanto, inflação aqui exercendo um papel importantíssimo. Ele ainda tem fundos imobiliários de recebíveis, né, 12,6%, e quase 4% aqui em FIIs de tijolo e 2,1% ali em renda fixa, né, que seria o caixa do fundo. Tá? Estão conseguindo enxergar bem? Espero que sim. Em relação ao portfólio, né, ele abre o portfólio dele aqui, como a gente já viu, né, 70% IPCA, 11% CDI, né, a duration aqui do CDI geralmente é um pouco menor mesmo, 3,7, e IPCA costuma ter uma duration maior, de 4,4. Então tá aí a remuneração, tá aqui os ativos que o fundo tem, né, ele é um fundo ainda que não tem uma diversificação em termos de quantidade, embora né, as empresas que estão por trás dessas dívidas sejam empresas, né, ou empreendimentos de segmentos diferentes, então tem essa parcela, né, que ela é diversificada, mas em termos de percentual, né, de concentração do patrimônio líquido, não é uma diversificação assim tão grande. Né? Você vê que essas três posições aqui de mais 17%, 16%, 14%, não é muito comum a gente ver nos maiores fundos uma concentração tão elevada, tá? Não significa que necessariamente isso vai ser bom ou vai ser ruim, mas tem que olhar o caso ao caso. Então tá aqui ele traz, né, mais detalhes aqui de cada um, tem o hotel, né, que é o Hotel Emiliano de São Paulo, que é a principal posição, tem outros CRIs aqui que envolvem supermercados, enfim, então tá aqui todos os ativos, né, que estão por trás, a arena ali do Atlético Mineiro, Beach Park, enfim, é bem diversificado, né, do ponto de vista setorial. Laboratório, né, da ASA, com educação, faculdade, o próprio Telos, né, que um dos CRIs ali de laje corporativa, né, do Telos Fundo Imobiliário, que a gente inclusive gravou um vídeo aqui recente no canal. Enfim, então Pão de Açúcar, tem os ativos aí. Agora chegando, né, ao portfólio de fundos imobiliários, a gente já viu, né, 16,6% do patrimônio está alocados aqui em fundos imobiliários, as principais posições aqui, né, o Canip, MCCI, XPCI, KNSC, né, um dos preferidos aqui da carteira, e ele faz a separação aqui, né, entre a alocação total e a percentual do fundo, né? Tipo, da carteira de fundo imobiliário, né, 14% está no Canip, agora isso no patrimônio total do fundo corresponde a apenas 2,3%, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe aqui, essa divisão setorial da carteira de fundos imobiliários, tá? Então, 76% em recebíveis, 17% em logístico, apenas 3,7% em corporativa e shopping híbrido também, com uma participação bem pequena. Então, está aqui o portfólio de fundos imobiliários, que a gente aproveita também, né, para dar aquela, não é Big Brother não, mas a gente aproveita para dar aquela espiadinha aqui nos fundos. Não sei se você tem algum deles na sua carteira. Dessa lista aqui, eu tenho o XPCI, eu tenho o XPLG e também tenho uma posição pequena no HSLG, né, que é o fundo da própria HSI de logística,
Enfim, eu entrei lá numa emissão, mas depois acabei não comprando mais. De qualquer jeito, ainda tem na carteira. Então tá aqui, deixa nos comentários se você tem algum deles aqui, né? O Canip, o MCCI 11, o XPCI, o KNCR. Então tá aqui a distribuição da carteira do fundo, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like para dar aquela moral. Vamos para cima.